Q&As aqui embaixo, tá? Para poder a gente concentrar essas perguntas e a gente otimizar aí nossa discussão. Boa aula a todos. Obrigado, Rayana. É uma satisfação aí estar neste EducaGene, né? Um tema tão relevante como esclerose lateral amiotrófica, né? Nessa série Como Eu Trato. E é uma satisfação contar hoje aqui com o professor Marcondes Cavalcante França Júnior, né? Que é um médico graduado na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Depois fez sua residência, especialização, né, em neurologia clínica e em neurofisiologia, fez duas residências, né, e fez depois seu doutorado em neurologia, tanto a residência quanto o doutorado na Unicamp, onde ele hoje é professor livre-docente no departamento de neurologia, né, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. O professor Marcondes, ele atua nas áreas de doenças neuromusculares, neurofisiologia clínica e neurogenética, né? Como vocês todos sabem muito bem, ele é um dos organizadores, né, do Congresso Brasileiro de Neurogenética e bastante ativo aí em várias áreas, inclusive na pesquisa clínica e nas terapias inovadoras. Então, uma satisfação contar aqui com o professor Marcondes para abordar esse tema da esclerose lateral amiotrófica. Eu vou deixar a palavra com ele e depois eu retorno no final para a sessão de perguntas e respostas. Como a Rayana disse, façam as suas perguntas pelo Q&A, né, o QIA, e não pelo chat, tá? Façam pelo Q&A e nós vamos depois, ao final, a gente vai estar trazendo isso para debate aqui. Marcondes. Bom, obrigado, doutor Roberto. Boa noite a todos, gente. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui participando dessa atividade do EducaGene, né? Realmente discutir um tema que é um dos temas que a gente tem se dedicado aqui na Unicamp. E é um tema que eu acho que tem uma interface realmente muito grande, né, com a genética médica. Nós vamos discutir ao longo da aula, acho que vários pontos de interface, né? De maneira que eu espero que essa aula realmente, né, traga aí alguns subsídios novos e que a gente possa depois ter um tempinho para discutir alguns pontos. Então, já me dirigindo agora realmente para a nossa aula, né? A ideia é fazer um overview sobre essa doença, trazendo desde questões aí conceituais, epidemiologia, tudo, né? Até o final a gente trazer um pouquinho sobre o que é que tem de perspectiva terapêutica. Então, esse vai ser mais ou menos o nosso objetivo, né? Então, aqui estão os meus disclosures, né? E aí, gente, eu queria começar falando um pouquinho, né? Fazendo aquele slide para chamar a atenção de todos nós. Aqui eu acho que tem algumas figuras históricas, algumas mais antigas, outras um pouco mais recentes, né? Mas eu não sei se vocês todos sabem, né? Quer dizer, todos esses personagens que estão aqui, eles têm, né, ou tiveram, né, quer dizer, exatamente essa doença que é objeto da nossa discussão. Então, Mao Tse-tung, né, David Niven, Stephen Hawking, né, o Lou Gehrig, né, que é esse jogador de beisebol, e aqui no Brasil, na realidade, talvez um pouco mais recente, esse general do exército aí, todos eles, né, quer dizer, foram personalidades que tiveram essa doença. Então, a gente vai agora trazer um pouquinho sobre o que que é, de fato, a esclerose lateral amiotrófica. Então, essa doença foi concebida, né, quer dizer, conceitualmente, já há alguns anos, isso foi no final do século XIX, né, pelo professor Jean-Martin Charcot, a partir da combinação de dados clínicos e de necrópsia, né? Então, ele chamou a atenção nessas primeiras descrições para o fato de que a gente tinha uma doença, né, degenerativa e que afetava de maneira mais ou menos simultânea o primeiro e o segundo neurônio motor, né? Então, essa foi, né, a descrição feita por ele e que, de fato, né, quer dizer, vale até os nossos dias de hoje. É a característica chave dessa doença. Então, de maneira um pouco mais esquemática, a gente consegue ver nesse gráfico, né, nessa figurinha que está aqui. Então, observem aqui os neurônios motores superiores, né, ilustrados aqui em vermelho, na parte esquerda da figura, e os neurônios motores inferiores, né, que são aqueles que saem dos núcleos, né, ao nível do tronco encefálico ou do corno ventral da medula espinhal e que se dirigem aos músculos esqueléticos. Portanto, nós estamos falando de uma doença que tem essa combinação muito peculiar, né, de que há uma degeneração mais ou menos paralela, né, até síncrona em alguns casos, do neurônio motor superior e inferior. Então, a ELA, né, como a gente conhece, é uma doença que tem algumas características epidemiológicas, eu acho, peculiares. Então, notem que é uma doença, enfim, considerada rara, né? Mas quando a gente considera na avaliação relativa com outras doenças neurodegenerativas, na maior parte dos países, a ELA é considerada a terceira ou quarta doença neurodegenerativa mais comum, né? Então, a gente tem doença de Alzheimer, a gente tem na sequência a doença de Parkinson, e aí, na sequência, vem a ELA e a doença de Huntington, né, que são as formas mais comuns de doença neurodegenerativa.
A realidade do Brasil, a gente infelizmente não tem tantos estudos epidemiológicos, mas eu considero que o que a gente tem hoje de melhor qualidade exatamente é um estudo publicado pela equipe, né, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, de maneira que os dados que a gente acaba usando como referência para o nosso país são uma incidência de 1 a 3 casos para cada 100 mil pessoas por ano, né? E uma prevalência estimada aí em torno de 100 casos para cada 100 mil, né? E notem que é uma doença que, quando a gente faz a distribuição por faixa de idade, né, é uma doença que é de fato incomum no adulto jovem, ela acaba atingindo um pico, né, a partir da sexta, sétima década de vida, e a partir dos 70 e 75 anos, a incidência volta a cair, e isso, por exemplo, a distingue de outras doenças neurodegenerativas, como é o caso do Alzheimer, em que a frequência ela tende a ir subindo, né, com a idade, não tem essa queda, né, na oitava, nona década de vida. Tá? E por fim, em relação à questão de distribuição por sexo, é uma doença que tem uma predileção, quer dizer, uma leve predileção por homens, né? Uma razão de 1,5 para 1, né? Bom, do ponto de vista de fisiopatologia, né? Quer dizer, esse acho que é um dos grandes gargalos que a gente ainda tem em relação a essa doença, né? Então, a gente sabe que existem diferentes mecanismos enfim, compõem, né, esse processo fisiopatológico, mas a gente não sabe exatamente ao certo se há algum deles que é predominante ou primário nessa doença, né? O que a gente sabe é que existem, por exemplo, processos aí que envolvem, por exemplo, a disfunção, né, glutamatérgica, um excesso de liberação de glutamato, causando, então, um desbalanço iônico nesses neurônios, isso é um fator importante. A gente tem disfunção mitocondrial, a gente tem acúmulo, né, de algumas proteínas aberrantes e que acabam também desencadeando uma cascata de apoptose, né? Alterações de células que não apenas neurônios primariamente, né, alterações microgliais e astrocitárias. Então, de fato, quer dizer, ela tem uma série de fenômenos realmente que fazem parte do quadro clínico e que geram esse processo, então, de morte neuronal, né? Agora, curiosamente, né, quer dizer, esse conjunto de fenômenos aí fisiopatológicos, eles se traduzem, do ponto de vista anatomopatológico, de maneira relativamente uniforme, né? Então, basicamente, todos os pacientes que têm essa enfermidade, eles vão ter uma espécie de assinatura, né, anatomopatológica. Então, tal qual em outras doenças neurodegenerativas, o que realmente é o hallmark da ELA são agregados proteicos, né? São a formação de inclusões citoplasmáticas e que, no caso dessa doença, contém a proteína chamada TDP43, né? Que é um fator de transcrição nuclear. Então, olha que interessante, quando eu comparo essas duas imagens, né, de microscopia e de imunofluorescência, observem que, assim, no neurônio de um indivíduo saudável, um controle, a TDP43 ela se concentra fundamentalmente no núcleo dos neurônios, o que faz muito sentido, porque a função dessa proteína é atuar exatamente como um fator de transcrição, né? E nos pacientes com ela, então, notem que assim, o núcleo ele basicamente fica despovoado de TDP43, essa proteína migra para o citoplasma e ali forma então esses pontinhos, né, que são os agregados aí citoplasmáticos contendo TDP43. Então, essa basicamente é a assinatura molecular dessa doença. E uma coisa interessante é que, na medida que isso foi compreendido, se verificou que a TDP43 ela também, né, se encontrava acumulada e depositada em outras doenças neurodegenerativas, particularmente num tipo de demência que se chama de demência frontotemporal. Então, como nós vamos ver mais para frente ao longo dessa aula, a ela hoje ela é entendida não como uma doença isolada, mas ela faz parte de um espectro clínico, né, em que faz parte também alguns quadros de natureza cognitiva, como a demência frontotemporal. Bom, agora eu vou entrar numa parte da aula, gente, que eu reputo que vai ser talvez bem interessante para o público, obviamente, né, com interesse na questão genético-molecular, né? Então, quando a gente fala sobre ela, né, o conceito clássico que a gente traz é de que a doença se divide em duas categorias, né, dois grupos. Então, 10% dos pacientes com ela, né, tem o que se chama, o que se chamava, né, tradicionalmente de ela familiar, né? Ou seja, são pacientes que têm basicamente uma doença que tem um substrato genético e que se comporta como uma doença monogênica, né? Então, nós estamos falando de pacientes que têm a doença porque eles têm, né, variantes gênicas específicas que são raras, mas que têm uma alta penetrância, tá? Então, esse é um grupo que, naturalmente, ele é menos prevalente na doença, mas é um grupo que foi super importante porque ele nos fez entender uma série de aspectos em relação à fisiopatologia dessa doença, né? Então, quando a gente observa, né, essa linha do tempo, e esse é um slide que não é tão up-to-date, né, quer dizer, nós estamos aqui fazendo um corte até 2020, observem que a gente tem, então, a descrição do primeiro gene relacionado com essa doença, né, na forma monogênica, o gene SOD1, descrito em 94, alguns genes adicionais descritos aí nos anos subsequentes,
Mas observem que a partir de 2010, 2012, a coisa realmente tomou uma proporção muito maior, né? Um aumento exponencial, e isso notem que coincide, né, com a chegada na pesquisa, né, em genética das ferramentas aí de Next Generation Sequencing, né? Então a gente acabou vendo um boom realmente na descoberta de novos genes. Então, hoje, a gente tem uma quantidade mapeada aí de pelo menos aí 20 a 25 genes, com evidência bastante consistente de ligação e de causa, né, para ela familiar. E é interessante que, obviamente, existem alguns genes mais importantes, e a epidemiologia molecular, né, da ela monogênica, ela não é exatamente a mesma nas diferentes regiões do mundo, o que faz muito sentido, né, considerando os diferentes backgrounds que a gente tem nessas populações. Então vejam, por exemplo, quando eu considero América do Norte e Europa, né, quer dizer, e observo aqui os genes mais importantes, nós temos uma distribuição que é muito semelhante. Então, o gene mais importante é o chamado C9orf72, né, que é um gene que causa doença por um mecanismo de expansão, né? Em seguida, o gene SOD1, e aí, logo em seguida, o gene TARDBP, né? Então, vejam que esses três, eles acabam sendo a grande parcela, né, dos casos aí de ela monogênica em populações caucasianas, né? Quando eu migro para a Ásia, e aqui eu estou falando mais do Extremo Oriente, né, particularmente cortes aí chinesas e japonesas, observem que o C9orf, né, que era o mais prevalente em caucasianos, ele acaba tendo uma relevância muito menor, e aqui chama a atenção, então, exatamente o SOD1 e o gene FUS, né, que é um gene que causa uma forma bastante precoce e bastante agressiva dessa doença, né, muitas vezes com isso até na adolescência. Agora eu queria chamar a atenção de vocês aqui nesse diapositivo, aqui nesse slide, para os dados que a gente tem da América do Sul, né? E na verdade, embora seja América do Sul, basicamente esse gráfico de Pix ele foi construído a partir das publicações brasileiras, né? E aqui chama a atenção, né? Quer dizer, uma realidade bem diferente tanto de Extremo Oriente quanto de populações caucasianas. Então, observem que no Brasil, ainda que a gente tenha uma relevância do C9orf e uma relevância do SOD1, aparece essa extensa área aqui em verde, né, que corresponde exatamente ao gene VAPB, tá? Então, notem que no Brasil a gente tem essa peculiaridade, um gene que é muito importante para a gente, mas que basicamente para outras, né, populações ele é pouco relevante. Então, de fato, eu acho que o estudo que a gente tem em um momento assim, talvez mais, enfim, informativo no que se refere à genética da ela, né, no Brasil, considerando as formas monogênicas, esse estudo a gente teve a oportunidade de coordenar junto com outros centros aqui do Brasil. Foram feitas uma avaliação de quase 100 famílias não relacionadas, todas com ela monogênica, ela familiar, e a gente acabou utilizando um protocolo de investigação amplo, né, porque contemplou aqui tanto a triagem para o C9F72 com a técnica de TP-PCR, como também o sequenciamento do exome, tá? E basicamente o que esses dados nos mostram é que a gente tem, primeiro, um quarto dos nossos pacientes com ela familiar ainda permanecem aí sem um diagnóstico específico, né? E dentre aqueles em que foi possível encontrar um gene causal, notem que a maior parte, 30% deles, correspondem exatamente ao VAPB, né? Seguido depois pelo C9orf, SOD1 e, por último, o TARD-BP, tá? Então, essa é uma realidade brasileira e eu acho que esse é um dado para a gente guardar e ter na cabeça sempre que se deparar com um paciente com essa apresentação, considerando aí os genes que são mais importantes, né? Eu queria trazer um slide ainda para encerrar essa questão da parte genética, né, monogênica, que é mostrar para vocês, gente, o aspecto fenotípico do VAPB, né? Então, para quem não sabe, né, o VAPB ele não apenas é o gene, né, como a gente viu, mais frequente de ela familiar no nosso país, mas ele de fato é um gene que foi descoberto no Brasil por pesquisadores da Universidade de São Paulo, né, a professora Maiana Zatz. E para a gente aqui que está em Campinas, por exemplo, baseado em Campinas e em outros centros aqui da região sudeste do país, ele de fato é uma condição, eu diria, prevalente, né? Então, do ponto de vista clínico, vejam que é uma forma bem peculiar da doença. Esse aqui é um paciente nosso, o que é que chama atenção? Eu queria que vocês vissem nessa foto clínica, né? Um paciente que, embora magrinho, ele tem essa proeminência do abdômen, né? E isso, gente, na verdade, não é obesidade, né? Ele tem um quadro de fraqueza importante da musculatura da parede abdominal anterior, de tal forma que ele acaba fazendo essa ptose abdominal por uma questão de não ter força ali. Então, é uma dica clínica fenotípica importante. E outra dica importante se refere ao padrão de fraqueza e o padrão de marcha que esses pacientes apresentam. Então, diferente de outras formas de ELA, no VAPB, notem que o paciente tem uma fraqueza que afeta muito a região de cintura
pélvica, portanto, proximal, né? E quando ele vai caminhar, notem que realmente lembra muitas vezes a marcha de alguém que tem uma miopatia, uma doença muscular, né? Então, para quem não está tão familiar com isso, pode inclusive ser um fator de tá? Mas lembrar dessa forma é uma condição importante, relevante, mas a gente começa a ver também publicações, a gente tem pelo menos Curitiba com esse tipo de variante relacionado com a ela familiar. Bom, agora indo para o outro grande grupo, né, outra categoria de pacientes com ela, que nós chamamos de ela esporádica, né? Então aqui nós temos um cenário distinto do ponto de vista genético. Então, são pacientes que, na verdade, se comportam, né, poligêneas que não são causais. São variantes que aumentam o risco do aparecimento da doença e que, portanto, precisam da concorrência de fatores ambientais para que a doença de fato apareça, né? Então, esse parece ser, na verdade, o cenário mais frequente na ELA, e isso, na verdade, é o que a gente acaba vendo também em outras doenças aí, né, neurodegenerativas comuns, como é o caso do Alzheimer, do Parkinson, né? Então, existiria uma espécie de, enfim, perfil genético de risco que acabaria levando, então, ao aparecimento dessa doença. E nesse cenário, já existem alguns genes sendo descritos e mapeados, e eu queria chamar a atenção de vocês para um deles, talvez seja o mais importante, né, desses genes de risco da doença, que é o gene da ataxina 2. Alguns aqui devem talvez lembrar, né? Esse gene chamado ATXN2 é um gene que já há muitos anos é conhecido nosso porque ele é responsável por causar uma outra doença genética, né, chamada de ataxia G. Ela tem um tamanho superior a 33 repetições, e isso vai definir a ocorrência de ataxia espinocerebelar do tipo 2. Mas quando há uma expansão numa faixa chamada de intermediária, ou seja, entre 27 e 32 repetições, isso não vai causar ataxia espinocerebelar, mas isso vai aumentar o risco de que essa pessoa portadora venha a desenvolver a esclerose lateral amiotrófica. Então, esses dados foram publicados em cortes caucasianas, e a gente teve a minha lá dessa bem de múltiplos centros. Então, notem que a gente recrutou quase 500 pacientes e quase 500 controles, e observamos que, de fato, né, quer dizer, quando a gente compara a frequência de ocorrência dessa expansão intermediária, nós estamos falando de um risco aí de quase, né, duas vezes e meio o risco de ter, fazer, por exemplo, uma espécie de risco, um score de risco poligênico, e aí que a gente consiga, então, meio que talvez triar, né, os pacientes aí com risco maior de desenvolver. Então, são coisas que a gente vai certamente aprender bastante nas clínicas para o reconhecimento dessa doença, né? Então, como a gente antecipou, né, aí ela reúne essa combinação muito peculiar de sinais e sintomas Marconde, teu áudio tem falhado bastante aqui pra gente. Não sei se tu consegue relacionados ver a com internet. acometimento do neurônio motor superior, aqui nesse quadro. Ah, para mim parece que está bem aqui, Ryan, não sei se... Ah, vamos seguir. Qualquer coisa a gente tenta. Vocês me escutam bem, Tem não? travado algumas vezes, mas qualquer coisa, se continuar, eu te aviso. Tá bom. Bom, então como eu estava comentando, quer dizer, do ponto de vista clínico, né, a doença se caracteriza por essa combinação de neurônio motor superior e inferior, de se apresentar inicialmente, ela pode ser de três formas. Então, a gente tem cerca de 2/3 dos pacientes apresentando como nós chamamos de ela apendicular ou espinhal, em que o quadro de fraqueza e atrofia muscular ele começa num segmento, como um braço ou uma perna, né? Nós temos cerca de 30% dos pacientes que se apresentam com um quadro que nós chamamos de bulbar,
quadro inicialmente de disfagia, podem ter uma apresentação mais rara, mas mais grave, em que a abertura do quadro se dá com a fraqueza da musculatura respiratória, né? Agora, independente de qual seja o local ou a forma de início da doença, é importante a gente ter claro de que na evolução vai acontecer uma generalização, a doença vai se espalhar para todos os segmentos corporais, e é exatamente essa generalização que torna a doença tão grave e tão impactante. Então, do ponto de vista de clínico, né, e de imagem, aqui a gente está vendo fotos, né, de um paciente com a doença. Então, é muito marcante a perda de massa muscular. Esses doentes, em geral, perdem muito peso, né? Observem uma atrofia em músculos aqui da cintura escapular, atrofia de musculatura interóssea, né, musculatura intrínseca das mãos, e uma característica muito marcante, né, típica dessa doença é a atrofia e as fasciculações que acontecem na língua desses pacientes, né? E quanto aos sinais que remetem ao acometimento de neuromotor superior, então a gente precisa ficar atento à avaliação dos reflexos, né, osteotendinosos, que vão estar, em geral, né, nesses pacientes, e aí pode também encontrar, né, o sinal de Babinski, né? Então, sempre que houver essa combinação, no mesmo segmento corporal, de sinais como atrofia, fraqueza e sinais de liberação piramidal, isso certamente deve fazer a gente pensar na possibilidade dessa condição da. Esse próximo slide, ele diz as doenças. Então, observem que a gente vai ter pacientes, como aqui na figura B, com início bulbar, nessa região aqui, né, da musculatura da garganta, da faringe, né? E pacientes que vão ter essas formas de início espinhal, que pode ser no braço ou na perna, tá? Então, existe toda uma variação quanto às formas de apresentação, e esse exatamente é um dos fatores que mais contribui para o atraso e para o erro diagnóstico dessa doença. Então, diferente de outras condições de neurologia, em que o fenótipo é relativamente homogêneo, né, mais ou menos igual, aqui na ELA a gente vai ter essa grande variação em relação à apresentação clínica dos pacientes, tá? E isso realmente acaba sendo um fator importante. Mas independente, né, de como o paciente se apresente, a doença invariavelmente vai ter essa generalização e isso vai realmente ter um impacto muito grande também na mortalidade. Então, essa curva de Kaplan-Meier nos mostra, né, que a doença invariavelmente tem uma evolução muito ruim e, na prática, né, a gente estima que a média de tempo de sobrevida para esses doentes, ela gira em torno aí de 3 a 5 anos, tá? Esses são dados aqui de uma corte holandesa, né, europeia, mas vejam que os dados da nossa corte aqui da Unicamp, né, um recorte feito aí em 2019 a 2021, o Kaplan-Meier ele acaba sendo extremamente parecido. Poucos desses pacientes acabam tendo sobrevida que vai além aí dos 5 anos. Gente, é uma situação, esse ponto que eu queria comentar com todos aqui, é que durante muitos anos, né, a ela foi considerada como uma doença meio que isolada, né? Ela não tinha muita interface com outras doenças degenerativas. Nos últimos, talvez hoje, a gente tem muito claro que a ela se insere dentro de um espectro fenotípico, onde também está presente a demência frontotemporal. Então, de fato, hoje, o nosso entendimento é que a gente tem um contínuo biológico, né? Numa ponta, nós vamos ter a demência frontotemporal, que seria a forma comportamental, né, desse processo, motor, mas é uma espécie de overlap, de interface que você vai ter. Ainda que predominantemente, em alguns casos, a parte motora, você vai ter algum grau de alteração cognitiva. E essa mudança de paradigma faz com que a gente, as cognitivas e comportamental, ela não pode, não deve mais se restringir à avaliação de função motora e de questões de natureza aí, de motricidade, né? Pra vocês terem ideia, isso aqui foi um levantamento feito também, uma tese de um aluno meu, do Lucas, né, Lucas Branco, defendido aí em 2019, e a gente observa então que na nossa coorte aqui do Hospital de Clínicas da Unicamp, observem que a gente vai ter 15% dos pacientes que têm ela, eles também preenchem critérios efetivamente para demência frontotemporal, e
cento vão ter alternativa de critérios para uma demência, claramente tem a normalidade nesse. Eu diria que é muito mais a regra até do que a exceção, que a gente tenha essas questões aí cognitivas e comportamentais permeando a apresentação clínica dos pacientes, né? Bem, então, à medida que a gente vê um doente como esse, né, e que a hipótese era implementar, né? Então, hoje, o foco da investigada em dois pontos. Primeiro, afastar diagnósticos diferenciais, obviamente, porque, né, nós estamos falando de uma doença extremamente grave e impactante. E, por outro lado, documentar, né, dano aos neurônios motores inferiores, né? Então, do ponto de vista de exames efetivamente práticos que a gente tem à disposição, a dupla, né, mais importante acaba sendo a eletroneuromiografia, né, em que você consegue fazer uma avaliação do dano ao neurônio motor inferior, e, por outro lado, também os exames de neuroimagem, né, particularmente a ressonância, em que você consegue avaliar, eventualmente, né, quer dizer, a presença de alterações de dano ao neurônio motor superior e, em paralelo, também descartar diagnósticos diferenciais, né? E em muitos pacientes, quer dizer, faz parte dessa avaliação uma triagem laboratorial, né? Na rotina, exames como hemograma, VHS, eletrólitos, né? Alguns hormônios como tireoide, paratormônio e eletroforese de proteínas são absolutamente importantes, né, de serem feitos. E em casos selecionados em que o fenótipo, né, é duvidoso ou em que surjam dúvidas diagnósticas, a gente pode ampliar com exames aí menos usuais, como, por exemplo, o líquor, alguns autoanticorpos e alguns, enfim, marcadores bioquímicos, né? Mas, infelizmente, quer dizer, a despeito desse arsenal de exames que a gente tem à disposição para o diagnóstico desses pacientes, o cenário que nós temos quanto ao atraso diagnóstico nessa doença ainda é um grande problema, né? Isso aqui é uma série de pacientes aí também, uma coorte americana, né? E cada gráfico desse aí de barra que vocês estão vendo, ele mostra o tempo médio que cada um desses indivíduos levou para ter o seu diagnóstico confirmado, né? Então, observem que a gente tem pacientes que levaram aí quase 60 meses, quase 5 anos para o diagnóstico ser fechado, né? Mas quando eu considero, quer dizer, todo o grupo, né, na média, nós estamos falando de um atraso nos Estados Unidos e Europa em torno de quase um ano, 12 meses, né? E no Brasil, dados aí também que a gente coletou aqui no nosso centro, nós estamos falando aí de quase um ano e meio de atraso diagnóstico, né? Não precisa ir muito longe para uma doença cuja sobrevida gira em torno de 3 a 5 anos, então fica muito claro que esse tempo que a gente está perdendo é precioso, né? É muito crítico, então, poder diagnosticar essa doença de uma forma mais precoce, né? Então, um dos esforços que a pesquisa, né, quer dizer, em ela tem procurado endereçar é realmente trazer critérios diagnósticos ou ferramentas diagnósticas em que a gente consiga antecipar, né, o diagnóstico dessa enfermidade. O último critério diagnóstico que foi proposto, né, recente, aí vocês veem que foi 2021, são os critérios chamados de critérios de Gold Coast, né, que vêm sendo incorporados aí na maior parte dos serviços. É um critério que basicamente simplifica, né, o reconhecimento da doença, partindo a partir de premissas clínicas, né, de reconhecimento aí de fraqueza e de sinais de neurônio motor superior, junto com sinais aí de eletrofisiologia, tá? Então, é um critério que eu acho que realmente vem agregar e que trouxe aí um aumento em termos de sensibilidade diagnóstica em relação aos outros critérios existentes e, particularmente, para as formas atípicas da doença, a gente acabou tendo, então, uma chance maior de reconhecer esses pacientes em tempo hábil, né? Um dos grandes problemas em relação a esse diagnóstico precoce da ELA, a gente discutiu, né? Quer dizer, um deles, sem dúvida, é a heterogeneidade clínica que esses pacientes apresentam. Mas o outro grande problema é o quê? É o fato de que existem outras doenças, né, que podem ter uma apresentação clínica semelhante a ela e, portanto, gerar uma dúvida, gerar uma confusão diagnóstica. E numa discussão como a gente está tendo hoje, né, quer dizer, que envolve, obviamente, genética médica, eu não poderia deixar de trazer para vocês, gente, o exemplo de algumas doenças monogênicas, né, e que podem certamente gerar dúvida e confusão diagnóstica com a ela, né? Por exemplo, 4 condições aqui que eu queria que a gente lembrasse. A doença de Kennedy é uma delas, né? A atrofia muscular espinhal, a AME, né? Particularmente a forma mais tardia da AME, a AME tipo 3, a doença metabólica de Tay-Sachs e o grande grupo das chamadas paraplegias espásticas hereditárias. Essas doenças, todas elas, acabam tendo, em maior ou menor grau, um acometimento também do neurônio motor, né? E, portanto, clinicamente, isso pode gerar uma dúvida diagnóstica com pacientes com ela, né?
É importante entender que, embora o quadro clínico dessas doenças possam se confundir, eu acho que uma boa avaliação clínica, muitas vezes, acaba sendo útil para o diagnóstico diferencial, né? Então, por exemplo, observem que o padrão de dano, né? Se ela afeta o neurônio motor inferior, superior, ou se ambos, quer dizer, isso já pode nos ajudar. Vejam que pacientes que têm, por exemplo, doença de Kennedy, que é a chamada atrofia muscular bulbo-espinhal ligada ao X, é uma doença que afeta apenas e tão somente neurônio motor inferior, não há qualquer sinal piramidal, né? Então acaba sendo uma dica importante e o mesmo é válido para a AME tipo 3, né? Um outro ponto importante, e aí eu acho que é uma dica clínica muito válida, né? Os pacientes com ela, numa fase inicial da doença, a doença vai se apresentar invariavelmente de forma assimétrica, né? Enquanto que na maior parte das outras doenças de base genética, o quadro clínico ele tem esse padrão muito mais simétrico, né? E por fim, dados como evolução, dados como a idade típica de início, também vão servir como um parâmetro para nos ajudar nesse diagnóstico diferencial, tá? E por fim, né, quer dizer, lembrar que além das questões motoras, a gente pode ter outros achados não motores que vão ser específicos para cada uma dessas doenças e que, quando presentes, também vão poder nos ajudar nesse processo aí de diagnóstico diferencial, tá? Então, em resumo, para o geneticista clínico, né, quer dizer, não é talvez tão incomum, tão assim, fora da rotina, que eventualmente se deparem com pacientes que vêm encaminhado com suspeitas como Kennedy, como AMA, etc., mas que ao final, né, talvez sejam pura e simplesmente pacientes que têm ela, tá? Então, é importante ter essa condição dentro do seu diagnóstico diferencial. Bom, nós vamos agora entrar nos últimos 10 minutos da minha fala, gente, e eu queria falar, então, nesse último terço aí da discussão, sobre as questões terapêuticas, né? Então, eu acho que do que a gente discutiu até agora, fica muito claro que a ELA é uma doença altamente impactante, né? As questões motoras, elas iniciam o quadro clínico, mas invariavelmente, durante a evolução, nós vamos passar a ter problemas como, por exemplo, disartria, disfagia. Nós vamos ter questões de natureza respiratória pela fraqueza dos músculos que fazem, né, o processo aí de inspiração e expiração, de tal sorte que o cuidado desses doentes, né, em condições ideais, ele deve ser feito realmente por uma equipe multidisciplinar, né, em que o neurologista muitas vezes, né, lidera ou coordena, mas em que é fundamental a gente ter realmente um time que incluam, né, outros profissionais médicos, né, como pneumologistas, gastroenterologistas, geneticistas clínicos, sem dúvida, né, e também profissionais não médicos, né, que vão ser importantes nas questões de reabilitação, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e assim por diante, né. Então, feita essa ressalva de que o cuidado multidisciplinar, ele é fundamental, ele é muito importante, eu vou então trazer um pouquinho agora para vocês, gente, a discussão a respeito de terapias farmacológicas, né? Ou seja, que tentam, enfim, atuar em mecanismos aí fisiopatológicos dessa doença para realmente minimizar o impacto que ela traz aos pacientes. Então, para a gente discutir um pouquinho essas terapias, eu vou querer então voltar a esse slide, né, que é aquele slide que traz a fisiopatologia da doença, ilustrando um pouquinho então aonde, em que ponto dessa cascata fisiopatológica, cada um dos medicamentos que a gente tem hoje, né, quer dizer, se propõe a agir, tá? E eu queria começar então falando um pouquinho sobre o chamado silenciamento gênico, né? Então, de novo, a gente falou com vocês que 10% dos doentes com ela têm, né, um substrato monogênico, tá? E para a maior parte dessas formas da doença que são monogênicas, a gente hoje tem muito claro que o mecanismo de doença é um ganho de função tóxica, né? Então, no caso da SOD1, no caso do TARDBP, FUS, enfim, esses genes todos, a gente hoje entende que as mutações que são invariavelmente do tipo missense acabam levando a proteínas mal enoveladas e mal dobradas que vão se depositar nos neurônios e que, portanto, vão ativar uma cascata fisiopatológica. Então, partindo dessa premissa, existe um esforço muito grande no sentido de desenvolver terapias como, por exemplo, ASOs, né, oligonucleotídeos antissenso, que vão tentar, então, desligar, né, esses alelos aí mutantes para reduzir, portanto, o acúmulo de proteína. E muito disso ainda está em fase de pesquisa clínica, né, mas a gente já tem um medicamento chamado Tofersen, né? Esse medicamento é um medicamento direcionado para pacientes que têm ELA monogênica com alterações no gene SOD1, e é um medicamento aplicado por via intratecal e que hoje já tem aprovação na Europa e nos Estados Unidos para esse tipo de paciente. No Brasil a gente ainda não tem aprovação, está em processo de análise aí pela Anvisa, né? Mas enfim, é um primeiro de uma classe, talvez mais, que vai vir a ser maior,
de terapias aí que se propõem então a fazer esse silenciamento gênico, né? Esse mecanismo de silenciamento aí pós-transcricional para tentar realmente aí atuar nessa cascata fisiopatológica da ELA monogênica. Para os pacientes que têm ELA esporádica, né, portanto, uma ELA não monogênica, obviamente que os alvos terapêuticos eles são mais desafiadores, né? Você não tem muito claramente qual é o alvo principal. Então, não é à toa que vários diferentes assim, possíveis alvos e possíveis drogas vêm sendo tentados. E o primeiro agente, né, que de fato alcançou algum grau de sucesso no sentido de tratar a doença foi o chamado riluzol, né? Então essa é uma pequena molécula que atua, né, quer dizer, nessa cascata, nessa via fisiopatológica, que é o que nós chamamos de excitotoxicidade mediada pelo glutamato, né? Então a gente sabe que um dos mecanismos ligados com a origem da ELA é um excesso de liberação de glutamato do neurônio motor superior para o neurônio motor inferior, e isso acaba, então, ativando canais iônicos do tipo NMDA. Existe um acúmulo muito grande, um afluxo muito grande de cálcio para dentro do neurônio, e aí, então, se desencadeia uma cascata de apoptose, né? Então, a premissa do riluzol é inibir a liberação do glutamato e, com isso, atuar, então, nesse processo de morte neuronal. Então, é uma droga que não é recente, gente. Isso aqui é o trial pivotal que embasou a aprovação do riluzol. Ele data de 94, né? E é um estudo que foi conduzido da seguinte forma, né? Um estudo europeu, multicêntrico, que recrutou pacientes com ela, todos eles com duração inferior a 5 anos, e que tinham que ter uma função pulmonar ainda relativamente preservada, né? Pacientes que tinham algum grau de disfunção renal e hepática, eles foram excluídos, né, inicialmente, e o desenho foi um desenho paralelo, clássico, 1 para 1, né, em que a gente teve, então, cerca de quase 80 pacientes recrutados aí em cada braço. Esse é um estudo cujo desfecho primário foi a avaliação de sobrevida ao final de 12 meses, né? E como a gente pode ver nesse gráfico, né, nessa curva de Kaplan-Meier, a gente observa que as duas curvas, né, do riluzol e do placebo, se distinguem precocemente, favorecendo aí o grupo que recebeu o medicamento. Então, na prática, né, em termos de número, valor absoluto, a proporção de doentes vivos ao final de 12 meses, ela foi ligeiramente superior, né, no grupo que recebeu o Riluzol, e em termos de ganho efetivo, em termos de dias, isso se traduz num ganho aí de pouco menos de 3 meses de sobrevida, tá? Então, é um resultado positivo. Essa é uma droga que a gente usa até os dias de hoje, mas convenhamos, a gente sabe que realmente ainda é um benefício muito modesto, né, para uma doença tão grave como a ELA, né? É interessante que o efeito foi maior naqueles pacientes que tinham a doença com uma forma bulbar, e do ponto de vista de segurança, né, o que se identificou é que cerca aí de 1/3 dos pacientes fizeram, né, quer dizer, elevação de transaminases, requerendo, portanto, um monitoramento desse parâmetro aí laboratorial, pelo menos nos primeiros 3 meses de uso, né? E mais recentemente, quer dizer, a gente tem então uma segunda ferramenta que acaba sendo agregada a esse arsenal, vamos dizer, terapêutico para ela, que é uma droga, né, que a proposta então é de atuar no estresse oxidativo, né, através do sequestro de radicais livres, né. Esse medicamento chama-se edaravone, né, o nome comercial chama-se Radicava, né. É um medicamento que foi desenvolvido basicamente, né, no Japão inicialmente, mas que hoje já tem então aprovação regulatória não apenas no Japão, mas também nos Estados Unidos e no Brasil há 2 anos aí, né? Então a atuação é na mitocôndria, né, tentando fazer esse balanço entre moléculas pró e moléculas antioxidantes. Então, o ensaio pivotal, né, quer dizer, que embasou essa medicação, foi publicado em 2017 na Lancet Neurology, né? Pacientes com ela com um perfil de duração menor do que 2 anos, uma preservação da capacidade pulmonar e, por definição, eram pacientes considerados fast progressors, né? Ou seja, que progrediam mais rápido na doença, para que a gente pudesse ter um intervalo de tempo mais curto, né, dentro do ensaio clínico, uma evidência de um sinal de benefício do medicamento. Então, foram screenados mais de 200 pacientes, mas ao final, né, quer dizer, foram efetivamente randomizados aí cerca de 70 pacientes para cada um dos braços, né, Daravona e placebo, tá? E aqui a gente tem então, né, quer dizer, nessa tabela aqui à esquerda, né, a comparação dos dois grupos, né, placebo e grupo ativo. Notem que esses grupos estavam muito bem balanceados em relação às questões demográficas, mas sobretudo em relação ao estado funcional no baseline, né, o score funcional da ELA, que é esse ALSFRS, ele era muito semelhante nos pacientes aí por ocasião do baseline. E vejam que nesse estudo, né, os pacientes eles eram permitidos receber o riluzol
e observem que a grande maioria dos pacientes, tanto num braço como no outro, faziam uso dessa medicação, né? Então, em relação ao desfecho, diferente do estudo do Riluzol, cujo desfecho foi sobrevida, né? Aqui o desfecho, na verdade, foi atenuar a taxa de progressão de doença avaliada pela piora na escala funcional, chamada de ALS-FRS, tá? E observem que ao final, então, desse período de 24 semanas aí, né, de segmento, houve uma diferença significativa favorecendo o grupo que recebeu a Daravona. Então, em termos numéricos, né, esse aqui é o p-valor, tá certo? E observem que para os desfechos secundários, né, para os endpoints secundários, alguns deles também foram alcançados, como, por exemplo, essa escala modificada de Norris, né, em que os pacientes também tratados tiveram um desempenho favorável. E essa droga, né, que é administrada por via endovenosa, com infusões aí, regulares endovenosas, ela teve um perfil de segurança bastante favorável, né? Notem que a frequência de eventos adversos ela foi muito semelhante nos dois grupos, e os eventos adversos considerados graves eles foram até menos frequentes no grupo ativo, né? Eu acho que o grande ponto em termos de eventos adversos foram questões infusionais, porque, como eu comentei com vocês, essa medicação exige, né, uma infusão endovenosa, e essa infusão ela tem que ser repetida ao longo de alguns dias de maneira consecutiva. Então, na prática, o panorama que a gente tem hoje em relação ao tratamento da ELA é esse que a gente tem aqui. Aqui eu listo as drogas aprovadas pelo FDA, portanto, a realidade americana, né? Observem que a gente tem, então, 3 drogas modificadoras de doença e uma quarta droga que, na verdade, tem um efeito sintomático para alguns sintomas de natureza bulbar, né? Então, cada uma delas, obviamente, tem uma maneira de ser utilizada, o benefício clínico que a gente vai ter, alguns, né, aumento de sobrevida, outros, redução de progressão, mas o que é importante lembrar é que a realidade do Brasil é distinta, né? Então, dessas 4 opções, a gente tem apenas as 2 primeiras como realmente aí, enfim, viáveis de serem prescritas e usadas na realidade do Brasil. É possível que o Tofersen venha a ser também aprovado, a gente espera que isso aconteça, mas por hora realmente só 2, né? E para encerrar, meu último slide, então, eu queria então trazer essas 4 considerações finais, né? Então, a ela realmente, como a gente viu, é uma doença devastadora, né? É a principal doença do neurônio motor na população adulta, do ponto de vista clínico, né? É uma doença que é muito desafiadora porque tem um fenótipo muito amplo e overlap com outras condições neurodegenerativas, particularmente aí com a demência frontotemporal. Então, esse é um dos motivos pelos quais o atraso e o erro diagnóstico nessa doença são, enfim, relevantes, né? E em relação à genética, né? Quer dizer, então ficar atento, porque é uma área que está em franca ebulição. A gente vê cada ano novos genes sendo descobertos, tá certo? E lembrar que a realidade do Brasil ela se distingue de outros países. Então, o VAPB, que a gente comentou com vocês, é um gene que, para a Europa e Estados Unidos, tem uma relevância muito pequena, mas para a gente no Brasil, e particularmente no sul e sudeste do país, é um gene que não se pode, né, esquecer, tá? E por fim, né, a terapêutica, a gente comentou com vocês, a gente hoje no Brasil, então, passa a ter, além do Riluzol, nos últimos 2 anos, a Edaravona, como uma outra opção para realmente tentar mitigar a evolução dessa doença e, né, facilitar um pouco a vida dos pacientes. Eu encerro por aqui, queria agradecer ao meu grupo de pesquisa aqui da Unicamp, né, e todos os entes aí que nos ajudam, né, na pesquisa com esses pacientes. Então, encerro por aqui e fico à disposição caso tenha alguma pergunta, né? Muito obrigado. Marcondes, muito obrigado, excelente apresentação, traçaste um panorama muito completo aí da ELA no mundo e no Brasil, acho que foi uma ótima jornada que nós tivemos agora. Como o número de pessoas praticamente duplicou desde o início, eu vou só lembrar, esse é um Educagene, né? Sobre como eu trato. Nós tratamos de esclerose lateral amiotrófica, né? Estou moderando essa sessão, sou do HCPA, da URGS, da DASA e da Casa dos Raros, e tivemos aqui a apresentação do professor Marcondes Cavalcante França Júnior, né, médico neurologista, professor livre-docente da Unicamp e especialista aí nessa área de neurogenética e que tem trabalhado bastante com terapias inovadoras, né, para essas doenças raras. E abordou aqui uma doença rara que é a esclerose lateral amiotrófica. Temos aqui várias perguntas, né? Então vamos começar aqui com uma pergunta da Irlane. Ela pergunta se a variabilidade clínica é grande, será que quadros mais leves estariam subdiagnosticados?
Bom, acho que essa é uma ótima pergunta, né? Eu acho que essa é uma possibilidade, sim, né? Agora, o que acontece é que ela é uma doença, em geral, rapidamente progressiva, né? Então, esses pacientes, ainda que numa fase bem inicial, a gente entende que rapidamente eles progridem e a coisa fica mais florida e mais evidente. Mas o fato é que, assim, essas formas talvez monogênicas, por exemplo, né, que muitas delas são um pouco mais lentas e indolentes, às vezes esse quadro inicial mais brando, mais suave, as pessoas não pensam que pode ser ela porque acham que é muito brando, que é muito leve. Então, eu concordo, acho que é uma possibilidade que deve ser considerada assim, e eu acho que particularmente nas formas aí mais atípicas, né? Algumas formas monogênicas, isso se aplica bem. Obrigado, Marcondes. Temos uma Uhum. pergunta aqui do Salmo Raskin. Existe algum medicamento promissor em estudo clínico fase 3 para outras formas de ELA monogênicas diferentes da SOD1? Uhum. Então, assim, ó, de fato, doutor Salmo, existe um esforço muito grande, né, no sentido de abordar essas elas monogênicas. Então, além do TOFES, né, que já tem essa aprovação aí regulatória, a gente tem ou teve, né, trials direcionados para pelo menos mais três genes, né? Então, FUS, ataxina 2 e C9orf, né? Então, desses, assim, infelizmente, né, o resultado do estudo inicial com o C9orf e com a ataxina 2 não foi positivo, né? O fase um teve questões aí de segurança e o desfecho não foi bom, então os programas foram realmente parados, então não foi para frente. Mas um que realmente vem tendo resultados bem interessantes é com a forma FUS, né? Então, é um estudo que está em fase 3 já, inclusive há pacientes do Brasil que foram recrutados para esse estudo, e a ideia é que a gente deva ter esses resultados aí talvez para o final do ano no congresso lá de San Diego. Então, isso está acontecendo realmente. Infelizmente, para alguns a coisa não caminhou tão bem, então não foi adiante, mas para outros, né, como é o caso do SOD1 e no caso do FUS, isso tem sido uma realidade. Uma coisa que eu queria comentar, assim, que talvez seja uma limitação dessas terapias, é que a maior parte desses agentes que vêm sendo testados, eles são ASO, né? São ASO, são oligonucleotídeos antissenso, aplicados por via intratecal, mas a maior parte deles, eles não são alelo específicos, ou seja, existe um silenciamento que envolve tanto o alelo wild type como o alelo mutante, né? E o grande problema é que, assim, se você silencia muito, né? Quer dizer, você pode silenciar o alelo wild type. Para algum desses genes, silenciar o wild type ele pode ser uma coisa não interessante. Então, o que a gente está começando a ver ainda em fase pré-clínica é uma segunda geração de ASOs que tentam ser um pouco mais específicos para silenciar só o alelo que tem a mutação. Então, eu particularmente acho que esse talvez seja o caminho para que a gente tenha resultados aí melhores aí, né, nos próximos anos. Obrigado, Marcondes. Nova pergunta aqui da Erlane. Ela pergunta qual é o critério de inclusão para o tratamento com tofersen. Bom, basicamente, Erlane, o critério de inclusão para o Tofersen, ele é que sejam pacientes sintomáticos, né? Então, ele tem que ter evidência clínica da doença e uma mutação, né, no SOD1 comprovadamente patogênica, ou pelo menos provavelmente patogênica. Então, a princípio, todos os pacientes em tese seriam elegíveis para receber essa medicação, desde que tenha o critério clínico e o critério genético, né? Existe uma discussão, e aí é mais conceitual do que propriamente de bula, né? É que talvez pacientes já em fase muito avançada de doença, né? A gente talvez não tenha muito a oferecer com essa terapia. Então, aí é uma questão realmente de avaliação de caso a caso, mas para fins de prescrição, enfim, de uso, né? A ideia seria então ter um paciente sintomático, ou seja, por enquanto não há indicação para se tratar pré-sintomáticos e que tenha uma variante patogênica comprovada no SOD1. Obrigado, Marcondes. Uma Uhum. pergunta aqui da Mariana Olival. Considerando que o gene mais comum para ela no Brasil é o VAPB, temos algum tratamento em análise para ela Pois causada por é, esse Mariana. gene? Curiosamente, infelizmente, ainda não, né? Então, é um gene que, enfim, como eu mostrei, é super importante em termos de frequência relativa, mas veja, até hoje a gente não sabe exatamente qual é o mecanismo de doença na VAPB, se é um ganho de função tóxica ou se é uma perda de função da VAPB, né? Então, a coisa infelizmente não caminhou ainda nesse sentido de entendimento fisiopatológico e muito menos no sentido de ensaios clínicos. A gente espera que isso caminhe, né? Aqui no grupo meu, a gente tem inclusive uma linha de pesquisa cuja ideia é caminhar nesse sentido, mas enfim, eu acho que ainda talvez vai levar algum tempo até a gente conseguir caminhar para um trial, para alguma coisa assim, entendeu? Temos aqui realmente muito interesse do grupo aqui na tua Uhum, apresentação. Agora, uma pergunta que a pessoa não se identificou.
pergunta se a associação de riluzol com edaravona teve efeito nas alterações hepáticas em comparação apenas com riluzol. Então esse é um ponto importante. Então, assim, o edaravone, do ponto de vista assim, de segurança laboratorial, é uma droga que não parece incorrer nesse risco de aumento de transaminases, né? De tal maneira que o uso combinado dessas duas drogas, quer dizer, acaba sendo um risco que a gente vê com o próprio Riluzol, entendeu? Então, não acho que seja uma questão importante para o uso combinado. O que realmente a gente tem, né, de vivência, inclusive de casos nossos que tem usando Daravone, é a questão mais realmente da dinâmica do uso do medicamento, né? Porque ele tem que ser feito por uma administração endovenosa, né? São aplicações aí com ciclos, né? Que podem levar 14 dias na primeira vez ou 10 dias nos ciclos subsequentes. Então, é basicamente esse manejo, né, infusional que acaba sendo a coisa mais importante. Então, muitos pacientes fazem uso, por exemplo, de catéteres de longa permanência, né, Portocate e tudo, mas na prática a gente não tem visto e não é uma coisa reportada com frequência complicações assim laboratoriais com o uso do Edaravone, por exemplo, né? Obrigado aqui. Uma pergunta do Uhum, Carlos Eugênio, sempre preocupado aí com os aspectos de saúde pública. Ele pergunta quais uhum, os sinais de alerta para o médico de família ou para o clínico? uhum. Bom, essa é uma ótima pergunta, Carlos. Eu acho que assim, ó, como a gente viu, a doença tem muitas facetas, tem muitas formas de apresentação, né? Isso é um problema. Mas em todas elas, eu acho que uma característica é comum na doença, talvez duas, né? É a presença de um quadro de perda de força, né, com atrofia muscular. Então, sempre que eu encontrar alguém que tem uma perda de força, né, e com perda de massa muscular, particularmente, sem ter outros comemorativos, ou seja, sem ter dormência, sem ter um formigamento, sem ter um quadro de dor associado, só um quadro motor, esse seria, acho que, o meu primeiro sinal de alerta. E o segundo sinal de alerta seria se esse quadro tiver uma instalação e uma progressão rápida, entendeu? Então, outras doenças que eventualmente poderiam causar isso, na realidade, assim, de saúde, né, de saúde primária, por exemplo, hernia de disco, né, algum tipo de compressão de nervo ali, né, local, etc. Todas essas são doenças que vão ter um curso muito mais indolente, muito mais lento, entendeu? Então, enfim, qualquer quadro de natureza motora, puramente motora e que progrida rápido, eu acho que a gente tem que pelo menos considerar a possibilidade de que possa ser ela, né? E o Carlos Eugênio faz uma outra pergunta aqui. Eu sei que tu comentaste no início da apresentação, mas comentaste de uma maneira mais geral, talvez pudesse focalizar Uhum, mais no Brasil. Qual a uhum. proporção entre casos genéticos e casos esporádicos? Caso- Perfeito. Então, assim, eu vou responder isso talvez de três formas. Então, o clássico, né? Quer dizer, o by the book, né? O by the book se fala em 10% de ela familiar, portanto, monogênica, e 90% de ela esporádica, tá? A realidade nossa aqui no laboratório. Então, eu vou colocar que a gente talvez tenha genotipado aí alguma coisa próximo de 500, 550 pacientes, né? Com ela. E a nossa proporção, ela é menor. Eu diria que a gente tem aqui 5 a 6% de ela monogênica e o resto ela esporádica, tá certo? Agora, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente ter na cabeça é o seguinte, quer dizer, a genética de ela acaba sendo interessante e tem algumas peculiaridades. Uma delas é que, assim, mesmo aquelas variantes que estão associadas com ela monogênica, né, que a gente viu lá no começo da aula, algumas delas não têm uma penetrância completa, tá? Então, isso explica o fato de que a gente, às vezes, se depara com pacientes que negam uma história familiar, que você não consegue resgatar um heredograma típico de uma herança dominante, mas que o paciente tem, e você vai genotipar, às vezes, depois familiares, você vai encontrar em alguns deles. Então, é ter essa clareza de que, muitas vezes, a penetrância ela não é completa e isso pode falsear. Então, você vai pegar alguns dados de literatura, quando você considera, por exemplo, ela familiar, estritamente falando, aquela que tem história familiar, com recorrência e tudo mais, é uma fração. Quando a gente considera as formas monogênicas, que aí inclui esses que têm alteração de penetrância, ela é um pouquinho maior, entendeu? Então, isso que é importante a gente ter claro, né? E outro ponto que eu acho que é importante comentar sobre a genética de ela, isso é particularmente comum com o SOD1, né? A doença genética, né? Quer dizer, que tem relação com o SOD1, ela pode ter dois fenótipos completamente diferentes. Então, existem algumas mutações em SOD1, aquelas que se localizam principalmente no começo, no primeiro exon do gene, elas causam uma forma extremamente rápida e agressiva de doença, né? A4V, G93A, são trocas que levam à evolução que o doente vai a óbito muitas vezes em um ano de evolução, é muito agressivo. E, paradoxalmente, quando a gente tem variantes que se localizam mais para o final do gene, nós vamos ter um quadro que é o extremo oposto. Eu tenho doentes que têm 10 anos de evolução e andam até hoje, entendeu? Então, ou seja, além da penetração, eu posso ter essa expressividade variável dentro de um mesmo genótipo, né? Então, isso é bem interessante
mas pode ser desafiador, né, em alguns casos. Certamente, certamente. Raquel Boy, do Rio de Janeiro, aqui pergunta, te dá os parabéns pela apresentação e pergunta se haveria correlação genótipo-fenótipo dentre os casos familiares estabelecidos. Tu até já comentasse isso, mas Então, vamos. assim, alguns genes, por exemplo, a gente consegue traçar uma relação um pouco mais, quer dizer, mais clara, né? Por exemplo, VAPB. Eu diria que no VAPB a variabilidade fenotípica ela é um pouco menor. Os doentes quase sempre têm um quadro mais ou menos parecido, mais lento, mais neurônio motor inferior, mais simétrico, né? Então, é um gene que é mais, talvez mais homogêneo o fenótipo. O C9 OFF, por exemplo, que é outro gene também que é mais homogêneo, né? É um quadro, enfim, que tem ela frequentemente com demência frontotemporal associada, uma evolução mais rápida. Mas para outros genes, como eu estava comentando, né, o caso do SOD1, por exemplo, TARDBP também é outro exemplo, é bem complexo, porque você tem essas questões que você pode ter fenótipos muito díspares, né, dentro do mesmo genótipo. E é engraçado que às vezes dentro da mesma família você vai ter apresentações diferentes, sendo que ambos têm a mesma variante ali, entendeu? Então, às vezes é desafiador, né? Às vezes é desafiador. E a Raquel pergunta, faz uma outra pergunta aqui sobre se há efeito fundador no caso do VAPB, né, que é mais Sim, frequente no sim, Brasil. sim, sim. Então, VAPB, eu até recomendo para quem quiser ler isso com calma, é uma publicação de 2001 do American Journal of Human Genetics, né? É um paper primoroso, assim, da professora Maiana Zatz. Então, eles conseguiram resgatar na zona da Mata Mineira, né? Quer dizer, uma região próxima ali de Juiz de Fora, onde realmente tem uma grande quantidade de casos e onde foram, então, mapeadas as famílias iniciais que se utilizou para fazer o linkage, né? E depois o mapeamento do VAPB. E com a avaliação dos haplótipos desses afetados, ficou muito claro que eles têm realmente um ancestral comum, um efeito fundador. Aparentemente, alguém que veio de Portugal, né, acho que se eu não me engano, no século XVI, então, bem no começo da nossa colonização, se radicou naquela região ali próximo de Juiz de Fora, e aí de lá a coisa realmente acabou se espalhando aí, né, no Brasil afora. Então a resposta assim é que de fato sim, tem efeito fundador. E é interessante que, portanto, todo mundo que tem VAPB tem a mesma mutação, né? É uma troca, né? Num resíduo 56, é uma prolina por uma serina. Então é uma mutação meio que universal, né? Obrigado aqui, Elane, te cumprimenta aí pela apresentação. E vamos para as últimas duas perguntas, porque já estamos passando das 8 horas. Daniel Carvalho pergunta: na prática clínica, o exame de eletroneuromiografia restrito a um segmento corporal poderia confundir o diagnóstico de ela? Sem dúvida, Daniel. Eu acho que assim fazer um exame só de um segmento talvez seja mais assim, quer dizer, talvez atrapalhe mais do que ajude, entendeu? Por quê? Porque você pode levantar outros diagnósticos diferenciais, né? Uma alteração, por exemplo, uma radiculopatia, né? Uma coisa compressiva ali na cervical, alguma alteração focal de nervo. Então, para que a gente consiga realmente ter uma chance maior de acertar um diagnóstico como esse, eu acho que tem que ser um exame de eletromiografia realmente mais abrangente. Portanto, quando a gente pensa nesse diagnóstico, eu acho que é importante, na hora de solicitar até o exame, né, deixar claro que, olha, o pedido, a hipótese é ela, entendeu? Para que o colega que vai fazer o exame, ele faça com olhos de quem quer procurar ela. Então, por exemplo, vai ter que fazer mais avaliação por agulha, quer dizer, mais picadas de agulha, vai ter que avaliar músculos que não são usuais, né, na eletromiografia de rotina, como a língua, por exemplo, como a musculatura paravertebral. Então, ou seja, sempre que a gente pensar na possibilidade que pode ser ela, eu acho que é importante na hora da solicitação do pedido deixar isso muito claro, porque vai ajudar o colega que vai fazer o exame a confeccionar o exame para responder essa pergunta, entendeu? Então, fazer um membro só eu acho que é um desserviço. Sinceramente, eu acho que é um desserviço, né? Obrigado. Então, temos uma Hum. última pergunta do Isaías Paiva. O gene SOD1 localiza-se em 21q22. Três cópias que acontecem na síndrome de Down protege ou predispõe a ela familiar? Bom, boa pergunta, né? Olha, eu confesso que eu não me recordo de nenhuma descrição associando, por exemplo, síndrome de Down, a gente sabe que tem uma relação muito clara com ela, né? Desculpa, com Alzheimer familiar, né? Então, um dos genes de ela familiar, que é o gene que codifica a APP, né? A precursora de amiloide, se localiza no 21 também. Então, pacientes com síndrome de Down, eles têm uma chance maior de desenvolver doença de Alzheimer, isso é bem estabelecido, bem claro, né? Para ela só de um, confesso que não conheço nenhuma publicação, nenhum dado de literatura que mostre isso. Mas eu vou responder com base em dados aí de modelo animal. Então, por exemplo, no meu laboratório a gente usa um modelo, né, que muitos usam também,
que é um camundongo transgênico que contém uma mutação G93A no SOD1, tá? E nesse modelo, o que é interessante? Quer dizer, além de ter a variante, esse modelo ele só desenvolve o fenótipo porque ele tem mais de duas cópias, né? Então, não é só ter a variante, ele tem que ter a variante, tem que ter várias cópias né, genômicas daquela variante, entendeu? Então, em tese, quer dizer, partindo por base dessa premissa de que a doença é por ganho de função tóxica e que o modelo animal só expressa o fenótipo se tiver realmente mais cópias, eu acho que conceitualmente alguém que tenha, por exemplo, Down e tenha uma variante, né, patogênica só de ele teria uma chance de ter talvez mais essa especulação conceitual, entendeu? Tá ótimo. Muito bem, muito obrigado, Marcondes. Tivemos uma excelente sessão aqui. Eu queria agradecer à Sociedade Brasileira de Genética Médica, né, pelo convite aí para moderar essa sessão. Agradecer ao Marcondes e devolver a palavra para Rayana Maia aí para as considerações finais. Obrigada, Marcondes, pela aula, foi excelente. Obrigada, Roberto, pela moderação. Acho que a gente teve uma discussão bem rica, um público aqui bem interessado pelo assunto. Essa aula vai ficar gravada, vai ficar disponível lá na página do associado, em breve. E a gente conta aí com vocês para o próximo Educagene, que a gente vai ter de 28 agora de abril, sobre autismo. Em breve a gente divulga um pouquinho mais os resultados. É isso. Boa noite, pessoal. Obrigada a todos pela presença. Boa noite, obrigado.